o apóstolo Marclay, o pastor Marclay, pastor do Ministério Refúgio da Graça, aquele cara que tinha tantas igrejas, tantas pessoas debaixo do cajado dele. Então, resumindo, é mais ou menos aquela sensação de que você está lidando com um fracasso. Olá, pastores, muito obrigado por assistir esse episódio. Hoje estamos com o pastor Marclay, Comunidade Refúgio da Graça. Pastor Marclay, muito obrigado. E já para começar, já quero fazer a primeira pergunta, que você teve uma experiência muito incrível sobre o sonho do grande pastor, que é ter uma grande igreja. E certa vez eu estava conversando com você, e você falando essa história. Por favor, compartilhe para a gente. E obrigado mais uma vez por estar aqui conosco. Show! Primeiramente, Renan, evangelista Renan, obrigado pelo convite. Espero que possamos abençoar a vida de muitos queridos que vão estar aí com a gente no canal dos pastores aqui da cidade de Fortaleza, da Unidade Pastoral. Quero mandar um abraço também para todos os meus amigos, os meus irmãos que fazem parte da Unidade Pastoral. Que Deus abençoe a todos. Parabéns pelo projeto. Lindo demais. Bem, a gente conversando, né, a gente compartilhando isso na mesa com você e outros lá, o sonho, eu vejo, Renan, que o sonho de muitos pastores ao longo da minha caminhada é ter uma igreja grande, de ver o seu rebanho crescer, do seu rebanho avançar. E isso é legítimo, isso não é nenhum problema, porque o pastor, ele é um conquistador, ele quer avançar, ele quer adentrar nos lares, ele quer ver a igreja não só crescer numericamente, mas eu entendo que o pastor, ele quer ver o rebanho crescer na graça, no conhecimento, em todas as áreas. Mas a gente não precisa também aqui ser menino e romantizar a situação. É o sonho da maioria, eu vou afirmar que a grande maioria tem esse desejo de ter uma igreja ali expressiva no seu bairro, na sua cidade, na sua localidade. Então, ter uma igreja nesses moldes é um sonho, né, de muitos. E eu posso falar que, para a glória de Deus, pela misericórdia do Senhor, não fruto só das minhas mãos, mas junto da minha esposa, a apóstola Sara, junto dos pastores que compõem o Ministério Refúgio da Graça, junto de toda uma liderança, numa história que já temos aí de 12 anos, sim, a gente conseguiu chegar num lugar bastante feliz, num lugar bem expressivo, numa quantidade de pessoas realmente bastante expressiva. Espalhamos também algumas igrejas na região metropolitana de Fortaleza e em alguns interiores do estado. Uau. E isso pela graça de Deus. Eu lembro que em 2008 eu fui para um evento numa cidade da Bahia e, ouvindo ali um profeta de Deus, ele fez uma declaração que quem não se expõe não conquista. E eu tomei por posse, né? Eu recebi aquela palavra. E a partir dali, realmente eu vivi, durante os próximos 11, 12 anos do meu ministério, algo realmente maravilhoso, muito tremendo, onde eu sou muito grato, onde eu sou extremamente grato pelos líderes, por aquela liderança que me acolheu minha casa, que nos abençoou com palavras proféticas, e ali a gente viveu o tempo que o Senhor designou para nós. Bem, mas esse tempo, eu entendo que ele teve o seu fim também. E quando eu discerni que esse tempo estava chegando ao fim, Renan, eu olhei para um lado, eu olhei para o outro, e havia toda uma estrutura numérica, física, organizacional. Eu posso lhe dizer para os amigos, eu estava em um momento muito feliz, de sucesso naquela visão, naquele formato, avançando, mas aprove Deus, o mesmo Deus que me colocou lá, o mesmo Senhor também me tirou dali. E não tem nada a ver com questões pessoais, mas sim com questões ministeriais. Deus, ele sempre ele renova a nossa unção, ele renova o nosso chamado. Somente nós ficarmos atentos à sua voz, ele nos direcionará. Então, eu realmente tive a gratidão, a imensa gratidão de ver, de participar junto com a minha liderança de toda essa conquista, mas nós tivemos que seguir uma outra rota. E quando nós tomamos a decisão de seguir essa outra rota, esse novo caminho, muitas coisas mudaram. Pessoas migraram para outros, continuaram nesse movimento, outros acharam por bem migrar para outros lugares. E aquele momento, ele foi um momento muito difícil, porque
a pergunta, ela é a seguinte: muitos pastores, eles querem ter uma igreja grande, eles querem chegar a ter o que eu vivi, eles querem ter o que eu tive, eles querem ter, participar, mergulhar em tudo isso. E enquanto que muitos caminham para esse alvo, o meu coração estava caminhando para uma outra direção. Qual direção, pastor? Eu estava voltando para o lugar onde o Senhor havia me chamado desde o início do meu ministério. Uau. E é óbvio que a gente está lidando aqui com lideranças e a gente tem que ter realmente cuidado, né, com a nossa fala, para não ferir, para não machucar, para não ficar as coisas dúbias. Mas o ponto é que não foi o crescimento numérico, não foi o sucesso financeiro, não foi o sucesso quantitativo que me levou a permanecer ali. Particularmente, Renan, eu estava vivendo um momento fantástico, maravilhoso. Inclusive, uma das maiores editoras do Brasil havia feito convite para editar um livro meu. O Ironia do Destino, até hoje, está engavetado. Não é? E, então, assim, não é somente uma questão de chegar ao número. Porque quando eu cheguei a um determinado número, a tudo aquilo dali, uma voz ecoou no meu coração. Foi para isso que eu te trouxe. Uau. Tudo isso foi para chegar aqui e eu não ter mais o seu coração. São coisas que a gente não consegue explicar totalmente, evangelista Renan. Mas que simplesmente a gente vive. E eu me submeti a um novo tempo na minha vida, na minha história. Eu lembro que eu estava conversando com a minha esposa, e lá na cozinha do apartamento onde nós morávamos, e ali eu lembro que eu olhei para ela e disse: Sara, o mesmo Deus que nos chamou para essa obra, ele não nos abandonará. Porque se ele está nos direcionando, ele vai nos guiar para o que ele quer. Então, o sonho de ter, cara, uma igreja grande, sabe? O sonho de ter essa coisa na veia, ela é legítima, mas eu acredito que nós temos que sempre avaliar o nosso chamado. E eu gostaria de ler isso aqui, a respeito dessa coisa que a gente sempre quer ter de grandeza, né? Quer queira, quer não, Renan, parece que há no coração de muitos pastores assim, essa coisa da disputa, quem é o maior, quem é o melhor, quem prega melhor, quem é o cara que tem mais sucesso nas lives, quem é que tem mais seguidores, sabe? Parece que essa coisa da disputa invade o ser humano e, sabe, está todo mundo aí numa briga, né? E eu tô fora há muito tempo desse sistema aí, sabe? E eu queria deixar isso aqui para reflexão. Eu escrevi isso daqui. Se fosse o objetivo de Jesus Cristo concentrar uma grande igreja, ele teria construído uma mega church em Jerusalém. Uau. Uau. Se o objetivo do Messias, cara, fosse com que cada um de nós construísse uma mega church, ele teria sido o modelo construindo essa mega church lá em Jerusalém. Mas esse não foi o objetivo do Messias, cara. Ele disse: vão, levem o evangelho por todos os lugares. Isso é independente se a igreja tem 50 membros, 10, 100 mil, 50 mil. O que importa, cara, é que nós sejamos homens do altar, homens que cumprem o objetivo do Senhor aqui nessa terra. Uau! Uau, incrível. Pastor Maclay, como superar, ou então que dica você dá para superar em oscilações ministeriais? Às vezes, diversos tipos podem acontecer oscilações, às vezes são tempos que Deus permite na sua vida, mas como você fez, no seu caso, para superar essa etapa de estar no alto patamar, entre aspas, em termos de quantidade de pessoas, e diminuir? Como superar isso internamente, você, na sua casa, sua família? Uma das primeiras coisas, Renan, que eu tive que tratar no meu interior, não foi nem comigo, necessariamente. Quando eu falo no meu interior, porque você é bombardeado pelo que vem das pessoas e o que vem de fora. Então é aquela coisa. O apóstolo Marclay, o pastor Marclay, pastor do Ministério Refúgio da Graça, aquele cara que tinha tantas igrejas, tantas pessoas debaixo do cajado dele. Então, resumindo, é mais ou menos aquela sensação de que você está lidando com um fracasso. Porque você abre mão de um determinado sucesso. Você abre mão de uma determinada estrutura para fazer aquilo que Deus quer. Para muita gente, Renan, na verdade, eles vão dizer que você é fracasso. Tá vendo? Tá dando errado. Tinha uma igreja grande, vivia em tantos lugares e agora não mais. A igreja está se acabando. Não é? Para muita gente, esse é o pensamento. E, na verdade, não é isso.
Porque a igreja, ela é do Senhor. Uau. O próprio Senhor Jesus, o que é que ele diz? Edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja, ela não é do Marclay, ela não é do Renan, ela não é do A, nem do B, nem do C. A igreja, ela é do Senhor Jesus, cara. Né? Então, assim, se eu pudesse, sabe, Renan, compartilhar aqui um conselho a respeito dos meus aprendizados em todo esse processo, é uma palavra que eu estudei, tenho estudado, tentado colocar em prática. Resiliência. Uau. E o que é resiliência? Cara, é você permanecer, no meu entendimento, é você permanecer no mesmo lugar, sabendo de onde você veio, quem você é e para onde você vai. Uau. Porque quando eu não sei de onde eu vim, eu vou perder a consciência de quem eu sou. E se eu perco a consciência de quem eu sou, eu não sei aonde eu vou chegar. Então, em todo esse processo, eu tratei isso dentro de mim e ministrei muito isso ao coração daqueles que permaneceram conosco. Nós somos um povo direcionado pelo Senhor. Nós somos um povo que sabemos de onde viemos, quem somos e para onde vamos. Simplesmente, nós retornamos para o lugar de onde nunca deveríamos ter saído. Porque eu vou ser sincero com você, em todo esse tempo, Renan, eu me fiz essa pergunta. Será que eu trilhei um atalho? Uau. Será que eu trilhei um caminho que era da vontade de Deus? E um amigo meu, posso dizer assim, porque considero ele amigo, o Paulo Vieira, que é coach, né? Eu aprendi isso com ele. Se atalho fosse bom, o nome não era atalho, era caminho. Uau. E eu acredito que nós saímos do atalho que nós pegamos e voltamos para o caminho que o Senhor quer para nós. Certa vez eu me encontrei com o apóstolo Luiz Hermínio, conversando com ele, e ele me deu essa palavra, né? E ele disse: recomeçar não é para todo mundo, mas quem sabe recomeçar terá novamente a bênção e terá as conquistas vindas da parte de Deus. Uau. Cara, e assim, eu quero dizer para os meus amigos pastores, para os meus amigos aqui da cidade, do meu estado de Ceará, da minha cidade Fortaleza, meus amigos do Brasil, onde quer que essa palavra chegue, Renan, não permita que as vozes adentrem ao seu coração. Não permita isso. Trabalhe isso no seu coração. Permita somente uma voz entrar no seu coração, que é a voz do Espírito. Uau. Apóstolo Marclay, como é que foi essa decisão de sair de um espaço lá no Barão de Aratanha que comportava muito mais do que a capacidade da sua igreja e para ir para ficar assim sem templo físico? Como é que foi isso? Então, evangelista Renan, seguindo o mesmo pensamento, nós entendemos que a igreja, ela é o corpo de Cristo. A igreja são as pessoas se envolvendo ativamente nos dons, nos dons e talentos que o Senhor nos deu para servir na obra. Então, o pensamento de que o templo, o prédio, é a igreja, nós não adotamos essa mentalidade. O prédio físico, ele é importante. Nós estávamos numa estrutura ali para 2.000 pessoas, escritórios, estrutura para crianças, fantástico. Lógico que Deus nos abençoe, nós estamos numa estrutura temporária, numa escola, mas nós não deixamos de servir. Nós não deixamos de estar ativos. Pelo contrário, temos crescido no IGCs, que são os grupos de crescimento, os pequenos grupos. Temos crescido em liderança, em ministérios, porque a igreja somos nós servindo. A estrutura, ela não pode ser maior que a visão de um líder. Uau. A estrutura, ela está para nos servir e não para nos engessar. E se nós ficamos presos a uma estrutura física, isso muitas vezes pesa, porque aluguel, por exemplo, Renan, ele pesa no orçamento das igrejas de muitos líderes. Para ser sincero, o aluguel, muitas vezes, ele é 50%, 60% ou até mais do orçamento de muitas igrejas. Então, se você consegue trabalhar isso, isso vai te dar velocidade. Isso vai tirar um peso enorme sobre as costas de muitos líderes. Então, a estrutura, ela não pode nos engessar. Então, nós sempre tivemos esse entendimento. O templo somos nós porque somos templo do Espírito. Uau, incrível, incrível. E deixa um recado aqui para os meus amigos pastores. Não permita que a estrutura fique pesando no seu ministério. O mesmo Deus que lhe chamou para desenvolver o que precisa, ele vai financiar, ele não vai deixar faltar. Uau! E, apóstolo, você é formado em Master Coach. Como é que o coach ajudou a sua vida pessoal e a sua vida ministerial? Conte um pouco mais para a gente. Dentro de tudo que nós estamos falando, me ajudou, acima de tudo, a ser um melhor ser humano. Me ajudou a ser um melhor pai, me ajudou a ser um melhor marido. Lógico, tem sempre o que mudar. Mas a ferramenta coach
ela chegou num momento assim crucial no meu ministério, na minha vida. Foi e é importante. E, sabe, dou essa palavra a todos os meus amigos que não tenham nenhum tipo de preconceito. Lógico, Deus nos chamou para sermos apóstolos, pastores, mestres, evangelistas, a profetas. E isso não significa que nós não podemos crescer na graça e também no conhecimento. Uau. Coach é conhecimento, né? Coach é conhecimento. E isso só ampliou ainda mais a minha vida, e eu sou muito grato. Hoje posso dizer para você que assim, hoje eu sou um homem muito mais focado ministerialmente, sou uma pessoa muito mais focada financeiramente, emocionalmente, familiarmente, naquilo que nós chamamos em coach dos pilares fundamentais para se ter uma vida abundante. Uau! Uau! Apóstolo, para a gente já finalizar, uma mensagem que você tem para os pastores da nossa cidade, do nosso estado. Primeiro, esteja sempre disposto, disponível a aprender. Aprender, crescer, independente da fase e do momento que está passando. Segundo, tenha amigos. Busque amigos. Não caminhe só. Por um tempo eu caminhei só. E eu posso dizer que foram dias difíceis, no sentido de liderança. Não estou falando eu, minha esposa e meus amigos pastores. Estou falando de amigos de liderança ministerial que você sempre precisa ter ao seu lado. E acima de tudo, seja um homem, uma mulher que ama ao Senhor profundamente. E para terminar, 2 Coríntios 15:58. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes, que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o seu trabalho nunca será vão, nunca será inútil. Uau, uau. Apóstolo, muito obrigado por estar aqui com a gente, muito obrigado por investir nas nossas vidas. Muito obrigado. Cheiro, Deus abençoe. Amém.